Donald Trump e Vladimir Putin se reúnem no Alasca, em primeiro encontro desde 2019, e discutem o futuro da guerra na Ucrânia. Nos Estados Unidos, o governador da Califórnia propõe mudanças em mapa eleitoral para aumentar apoio democrata no Congresso. Reino Unido e França iniciam projeto de troca de imigrantes e situação causa preocupação na região. Você vai ver também. Fenômenos climáticos deixam vítimas ao redor do mundo e esquentam o debate para a COP em Belém. Meu nome é Fabrício Naitz, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, o JP Internacional já começou e a gente vai ver o que aconteceu de mais importante na última semana e o que vai acontecer de mais importante na próxima também. A gente começa o programa de hoje falando sobre mapas. Isso porque nos Estados Unidos, o Texas acelerou um projeto que pretende mudar a distribuição de assentos para deputados e que pode beneficiar o presidente Donald Trump. Só que os democratas não deixaram barato. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, resolveu correr atrás e aprovar mudanças no próprio estado para beneficiar o partido. Mas antes, vamos explicar essa briga. Donald Trump e os republicanos têm uma maioria apertada no Congresso, de 219 a 212, 7 deputados apenas de diferença. Ao todo, 38 deputados vêm do estado do Texas, onde tem 25 republicanos, 12 democratas e um assento vago. A ideia inicial sugerida por Trump é de alterar o mapa no Texas para manter o controle da casa e evitar uma virada democrata, pensando nas eleições legislativas no ano que vem. A estimativa é que essa tática garanta entre 2 a 4 assentos adicionais para os republicanos. Só que os deputados estaduais democratas do Texas estão fazendo de tudo para evitar isso. Agora, como? Saindo do estado e não dando quórum para a votação. Em algum momento eles vão precisar voltar para o Texas e aí essa votação pode ocorrer com essas mudanças propostas. Agora a gente vai para a Califórnia. Hoje o estado possui 52 distritos congressionais. A gente tem até inclusive uma arte que mostra qual é a situação atual da Califórnia nesse momento. Pintada assim. Aqui, aonde a gente vê pintado de vermelho, é um distrito que elege um congressista republicano. Pintado de azul, um congressista democrata. É de cada um desses distritos que saem os deputados eleitos para o Capitólio em Washington, os deputados norte-americanos. Quanto mais vermelho nesse mapa, mais forte é a votação republicana, quanto mais azul, mais forte é a votação democrata. Qual que é a questão aqui nesse momento? O governo da Califórnia, governado por Gavin Newsom, um democrata, está tentando mudar essa votação por lá para ampliar a vantagem dos democratas. E aí, o que pode acontecer por lá? É isso que a gente vai ver no próximo mapa. Vamos dar uma olhadinha como é que pode ficar? Quase completamente pintado de azul. A divisão atual é a seguinte: são 43 deputados democratas e 9 deputados republicanos. Mas os democratas garantem que com essas mudanças que estão sendo propostas, eles podem conseguir mais 5 deputados, ou seja, passar para 48 e praticamente fazer apagar qualquer vantagem que os republicanos podem conquistar lá no estado do Texas. Aonde era a vantagem dos democratas, passa a ser ainda mais forte. Aonde era republicano, passa a ser democrata. Essa é a situação que podemos ter lá na Califórnia a partir já das eleições do ano que vem. Isso tudo vai ser decidido como? Através de um plebiscito que Gavin Newsom quer levar à frente em novembro. Agora, claro, tem muitas coisas para a gente colocar aqui em questão. Por exemplo, mudar o mapa congressional pode fazer com que, a partir das eleições do ano que vem, os resultados sejam diferentes, mas pode também, de até alguma forma, fortalecer os republicanos que podem buscar alguma estratégia diferente. Lembrando que o redesenho de mapas e assentos costuma acontecer a cada 10 anos nos Estados Unidos, de acordo com o censo populacional. Bom,
Essa é uma das questões envolvendo a política norte-americana. Agora, para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o professor de História Americana na Temple University da Filadélfia, Lucas de Souza Martins. Professor, seja muito bem-vindo de volta ao JP Internacional, um prazer te receber por aqui. Eu queria começar te perguntando o seguinte: estratégia democrata para conter o avanço republicano no Congresso, estratégia republicana para evitar uma virada dos democratas. Essas eleições legislativas em 2026 ainda estão longe no calendário, mas elas já começaram no campo, pelo menos, dos bastidores, né? Oi, Fabrício, muito bom falar com você e também com os colegas aqui da PAN. Bem, é um sinal bem ruim a respeito da democracia americana, na medida em que dois partidos antagônicos começam a se utilizar de estratégias nos estados para, digamos assim, manipular o resultado de uma eleição que acontecerá o ano que vem, uma eleição federal para definir a composição do Congresso dos Estados Unidos. O que nós temos aqui claramente são dois estados, no caso um republicano, o Texas, e a Califórnia democrata, utilizando de meios para remodelar distritos para favorecer os seus candidatos e provavelmente permanecer na liderança da Câmara. Os dois partidos têm esse interesse, mas na medida em que isso acontece, nós vemos uma completa instabilidade da forma como os estados fazem as suas eleições, de acordo com quem é o governador, de acordo com qual partido coordena a política local, e pensando também, na estrutura dos distritos, como isso fica para o eleitor, aquele que vive naquele distrito específico, ele será atendido por este novo parlamentar que virá a ser eleito. As distribuições destes novos distritos vão atender à necessidade daquele eleitor que precisa de saúde, de educação, de uma prioridade maior em uma determinada área. Ou seja, toda essa estrutura está sendo reconfigurada para servir a interesses partidários, o que é bastante perigoso quando nós pensamos na saúde democrática dos Estados Unidos. Esse era o ponto exatamente que eu queria chegar, professor, da saúde democrática, porque os Estados Unidos têm uma história de democracia muito consolidada, e o que a gente está vendo nesses últimos meses é algo que vai contra essa ordem histórica americana, né? Qual é o impacto que isso pode ter, pensando já nessas eleições legislativas de 2026, nas presidenciais de 2028, vai se criando um clima muito belicoso nos Estados Unidos no campo eleitoral? Com certeza, e é exatamente isso que nós observamos neste embate entre o governador da Califórnia, Gavin Newsom, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Se fala também nas pretensões eleitorais e até mesmo presidenciais do governador democrata da Califórnia. Por isso que já existe claramente esse embate que é político, que é ideológico e que despreza, de uma certa maneira, a configuração desse distrito, porque quando nós pensamos na estrutura do voto distrital, nós estamos pensando exatamente na ideia de que aquele cidadão americano que mora naquele distrito específico, ele tem a possibilidade de votar por alguém que ele conhece, que mora na região onde ele vive. Agora, quando há uma reconfiguração de um distrito baseado na ideia de que vai ganhar um democrata, vai ganhar um republicano, se despreza completamente a característica daquele local, a característica daquele bairro, que necessariamente precisa de uma assistência maior, em uma escola que precisa ser reformada, mais hospitais naquela região. Se despreza completamente essa estrutura para pensar exatamente qual é o número, que é necessário para assegurar uma maioria na Câmara dos Representantes. O embate iniciado pelo presidente dos Estados Unidos acaba sendo também efetuado pelo governador democrata, ou seja, nós vemos os dois partidos americanos engajados em uma operação que é bastante delicada, bastante perigosa, porque cria uma instabilidade completa. Até então, nós tínhamos toda essa redefinição de distritos acontecendo de 10 em 10 anos, com a questão do censo. Agora, a situação é completamente diferente. A nova composição dos distritos pode ser feita e construída em qualquer momento, o que traz bastante
instabilidade. A gente tem visto muitas brigas entre Gavin Newsom, governador da Califórnia, e o presidente Donald Trump, mas eu queria voltar, professor, para o Texas, que é onde surge essa polêmica agora nesse ano da mudança de distritos, porque o Texas é um estado tradicionalmente republicano, né? E essa ideia do partido de tentar acrescentar deputados ali, de trazer mais deputados para distritos republicanos, isso pode demonstrar uma certa insegurança do partido em relação às eleições do ano que vem? Sim, dá para dizer que há uma insegurança da parte do Partido Republicano, em especial do presidente Trump, com relação ao resultado das eleições que nós teremos no ano que vem, eleições de meio de mandato que definem a maioria das duas casas legislativas. O presidente Trump vive um momento delicado, porque ele tem uma popularidade que vai caindo, que é algo bem incomum, pensando que ele está em primeiro ano de mandato. Normalmente, presidentes têm uma popularidade maior. Neste momento, ele tem uma popularidade menor do que 30%, ou seja, dá para dizer que aqueles que aprovam o governo de Donald Trump neste momento nos Estados Unidos são aqueles eleitores mais trumpistas, e por isso que, uma vez que se avizinha a eleição que define a maioria nas duas casas, há uma preocupação com relação ao desempenho eleitoral dos republicanos, e por isso que se pensa em artimanhas eleitorais para redefinir distritos, e os democratas parecem que também estão interessados na mesma estratégia eleitoral. Bom, conversamos com o professor de História na Temple University da Filadélfia, Lucas de Souza Martins. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no JP Internacional. Volte sempre. Obrigado, boa semana. Até a próxima. Bom, vamos mudar de assunto? Bombeiros trabalham para controlar as chamas em pelo menos 14 incêndios florestais que atingem a Espanha nesta semana, um dos piores verões no continente nas últimas 2 décadas. A situação é pior no norte do país, onde neste fim de semana as temperaturas devem bater a marca dos 40 graus Celsius, temperatura alta até mesmo aqui para o Brasil. Só neste ano, a área queimada no país já é o equivalente a toda a cidade de Londres, capital do Reino Unido. O caso é bem parecido em Portugal, onde o governo precisou acionar o mecanismo da União Europeia para ajuda emergencial e solicitou 4 aviões para combater o fogo em áreas de mata. Em outros países na Europa, principalmente na região do Mar Mediterrâneo e nos Balcãs, têm sofrido com os mesmos problemas. Mas da Europa, a gente vai para a Ásia, porque na Índia e no Paquistão, mais de 280 pessoas morreram entre quinta e sexta-feira, depois de enchentes atingirem os 2 países. Além dos mortos, dezenas de pessoas estão desaparecidas e mais de 1.500 precisaram ser resgatadas das próprias casas. As autoridades declararam estado de emergência e a previsão é de mais chuvas e enchentes nos próximos dias, em uma região onde as chamadas chuvas de monção são extremamente comuns nessa época do ano. Mas apesar de ser comum, um estudo divulgado nesta semana pela Atribuição Climática Global, a WWA, revelou que as chuvas no Paquistão entre os dias 24 de junho e 23 de julho foram até 15% mais fortes do que a média por conta das mudanças climáticas. E para piorar, tudo isso acontece na mesma semana em que a ONU não conseguiu chegar a um acordo pelo Tratado dos Plásticos, que a gente já tratou sobre esse assunto aqui no Jovem Pan Internacional na semana passada. Para falar mais sobre isso, a gente recebe o climatologista Carlos Nobre, cientista, pesquisador, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Carlos Nobre, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. A primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: um ano de, mais uma vez, muitos fenômenos globais climáticos acontecendo ao redor do mundo. Na Europa, calor intenso, na Índia e no Paquistão, essas chuvas de monção mais uma vez preocupando. Isso esquenta o debate para a COP lá em Belém? Sem dúvida, Fabrício. Isso mostra com clareza, né, pela primeira vez na história da humanidade recente, desde que nós criamos as civilizações, aí 10, 11 mil anos, nunca o clima atingiu esse nível de aquecimento. Nós chegamos 21 meses, segundo semestre de 2023 até abril de 2024, a gente passou de 1,5 grau mais quente em relação a antes, 1850 e 1900. Quando a temperatura aquece, quando os oceanos aquecem muito, batemos todos os recordes de temperatura dos oceanos. Então, por exemplo, os oceanos evaporam muito mais água
Isso é jogar energia na atmosfera. Os gases de efeito estufa, muito mais na atmosfera, também absorvem calor, tem muito mais energia na atmosfera. Isso é o que explica todos os eventos meteorológicos extremos, ondas de calor, secas, chuvas excessivas e até incêndios na vegetação, incêndios florestais, estão batendo recordes em todo o mundo. Então, a ciência já vinha prevendo. Quando a temperatura atingisse esse nível 1,5 graus mais quente, sem dúvida, todos esses eventos extremos bateriam recordes. E a gente está cada vez mais próximo daquele point of no return, quer dizer, aquele momento onde não tem mais volta para o planeta em relação ao clima. Isso está de fato acontecendo? Olha, nós estamos muito próximos de muitos pontos de não retorno. A ciência mostra mais de 23 pontos de não retorno. Sistemas biológicos, por exemplo, quando as temperaturas tropicais dos oceanos todos passarem de 2 graus mais quente, nós vamos extinguir praticamente todas as espécies de recifes de corais. Isso pode acontecer a partir de 2050, e aí, em menos de 100 anos, mais de 99% das espécies de corais vão desaparecer. Os corais, os recifes mantêm 25% da biodiversidade oceânica, vai ser um desastre biológico. Esse é um ponto de não retorno. Mas nós temos, como eu falei, a ciência mostra até 23 pontos de não retorno, e eu quero mencionar aqui 2 super perigosos. Além do que eu mencionei dos recifes de corais, nós vamos, se a temperatura passar de 2 graus, nós vamos começar a derreter o solo congelado da Sibéria, norte do Canadá, norte do Alasca, chamado permafrost, e até 2100, o descongelamento desse solo vai liberar uma gigantesca quantidade de gás de efeito estufa. O metano, que é 28, 30 vezes mais poderoso de reter o calor no efeito estufa, o gás carbônico, mais de 200 bilhões de toneladas. E um ponto no retorno muito, muito perigoso para todos nós aqui na América do Sul, a Amazônia. Se nós passarmos de 2 graus até 2050 e continuarmos com desmatamento, os nossos estudos mostraram, se o desmatamento chegar a 20% da Amazônia, está em 18%, e o aquecimento global passar de 2 graus, nós estamos aí muito próximo de 1,5 grau, nós vamos passar do ponto de retorno na Amazônia e nós vamos perder até 70% da floresta amazônica entre 30 e 50 anos. Se chegarmos em 2050 no ponto de retorno, até 2100 nós vamos perder até 70%. Isso vai perder a maior biodiversidade do planeta e também a Amazônia armazena uma gigantesca quantidade de carbono no solo e na vegetação. E nós vamos jogar mais de 250 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. Então, só o permafrost e a Amazônia vão jogar mais de 500 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa, tornando totalmente impossível manter a temperatura abaixo de 1,5 grau. Então, esses são riscos desses pontos de não retorno. Eu só mencionei aqui 3, mas tem muito mais pontos de não retorno. Tudo isso deixa a gente muito preocupado, né, professor? Eu queria te fazer uma última pergunta em relação ao Tratado dos Plásticos lá na ONU, né, que os países não chegaram a um acordo para reduzir a produção. O quão significativo isso acaba sendo em um momento como esse que a gente está acompanhando do planeta em relação ao clima? Olha, também, né, os microplásticos, eles se tornaram um problema de poluição geral, principalmente urbana, tão grande que é difícil encontrar um ser humano que não tenha microplásticos. A gente está respirando, ele está vindo para dentro. E também todos esses plásticos que vão para os oceanos, para os rios, afetando demais as espécies, a biologia, principalmente dos oceanos. Então, é muito importante ter uma super redução dos plásticos em geral, em todo o planeta, né? Nós temos que realmente aperfeiçoar muito mais, principalmente os bioplásticos também, que tem um grau muito mais rápido de decomposição. Os plásticos feitos com petróleo, eles ficam décadas e décadas para se decompor. Então, nós temos que ir para os bioplásticos e que vão se decompor muito mais rápido e realmente zerar muito rapidamente os plásticos feitos de petróleo.
Bom, conversamos com o cientista climatologista Carlos Nobre. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jovem Pan Internacional. Volto sempre, hein? Conte comigo, um grande prazer. Até a próxima. Bom, vamos mudar de assunto aqui novamente, porque uma semana após entrar em vigor, o novo acordo migratório entre França e Reino Unido já tem provocado tensão nas praias do norte francês, onde imigrantes aguardam para tentar a travessia rumo ao território britânico. Por enquanto, essas viagens perigosas seguem acontecendo e a Bruna Milan traz os detalhes para a gente. Em Calais, Adnan, pseudônimo, egípcio na casa dos 30 anos, que chegou há 2 dias, passa o tempo tentando contato com um contrabandista. Eu vou tentar a passagem o mais rápido possível, antes que comecem a deter e expulsar as pessoas, afirma sorrindo. O acordo prevê que imigrantes que cheguem irregularmente ao Reino Unido em embarcações precárias sejam devolvidos à França. Em troca, Londres aceitaria um número equivalente de pessoas que já estejam em território francês e tenham feito solicitação numa plataforma online. O sistema é duramente criticado por ONGs, que consideram burocrático e confuso. É uma nova política absurda, uma burocracia realmente complicada que ainda estamos tentando entender, denuncia Glória Chiaccio, coordenadora do Channel Info Project. Segundo ela, cada mudança provoca pânico entre os migrantes. O governo britânico diz que quer desestimular as travessias e já começou a transferir para centros de detenção imigrantes recém-chegados. Apesar disso, Adnan relata conhecer gente que desembarcou na Inglaterra recentemente e foi acolhida em hotéis para solicitantes de asilo. Mas admite que pensaria 2 vezes antes de tentar, caso as expulsões para a França se intensifiquem. Para alguns, a situação já mudou os planos. Walid, outro pseudônimo, amigo de Adnan, quer voltar ao Egito após 1 semana vivendo nas ruas francesas. Já o sírio Mohamed Jawad, de 45 anos, com problemas de saúde, espera poder solicitar entrada legal no Reino Unido, mas teme que o processo seja longo e sem sucesso sem o apoio jurídico. Ele não quer pedir asilo na França, porque seria devolvido à Eslovênia, por onde entrou na União Europeia. As pessoas continuam planejando cruzar, porque para alguns realmente não há outra opção, resume Glória Chiaccio. O risco, no entanto, é alto. Só entre segunda e terça-feira, a Guarda Costeira Francesa resgatou quase 300 pessoas no mar. Uma somali morreu, elevando para pelo menos 19 o número de mortes em 2025, segundo a contagem em dados oficiais. Mesmo assim, muitos conseguem completar a travessia. Desde que o acordo entrou em vigor, mais de 2.000 migrantes chegaram ao Reino Unido a bordo dessas embarcações precárias, de acordo com números oficiais britânicos. O Radar Internacional já chegou trazendo o que mais aconteceu de importante nessa semana. As principais manchetes a gente confere aqui. E agora, vamos dar uma olhadinha então por onde que a gente começa? Vamos começar pela Colômbia, porque por lá o senador e pré-candidato à presidência Miguel Uribe Turbay morreu aos 39 anos, quase exatamente 2 meses após ser baleado na cabeça durante um comício em Bogotá. O caso escancarou o aumento da violência na Colômbia, que tem visto um crescimento em gangues ligadas ao narcotráfico e também na violência política. Uribe estava internado e tinha passado por várias cirurgias, mas voltou a ter complicações. O atirador de 15 anos está preso, mas a polícia ainda investiga o caso para tentar identificar os autores intelectuais do atentado. Vamos para Israel, Oriente Médio. O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, lançou um plano para acelerar a construção de 3.400 casas em um assentamento na Cisjordânia e, consequentemente, anexar o território palestino. O próprio ministro, que é da ala mais extremista do governo de Benjamin Netanyahu, declarou que essa medida enterra a ideia de um Estado palestino. O projeto cortaria o acesso da Cisjordânia a Jerusalém Ocidental e foi duramente criticado pela autoridade palestina e vários países da comunidade internacional.
A ONU, inclusive, voltou a destacar que essa medida é considerada ilegal pela lei internacional. Agora a gente vai para os Estados Unidos. Pela primeira vez na história, as sedes dos Jogos Olímpicos terão a venda dos famosos naming rights. A medida foi confirmada pelos organizadores dos Jogos de Los Angeles, programados para 2028, daqui a pouquinho, depois da autorização do COI, o Comitê Olímpico Internacional. Algumas das instalações que vão fazer parte dos Jogos já possuem os naming rights e devem receber uma oferta especial, enquanto outras arenas já têm negociações fechadas para a competição. Na minha, nada mais que humilde opinião, uma das coisas mais legais da Olimpíada é não ter propaganda nenhuma de absolutamente nada, né? Agora essa lógica vai mudar. Vamos dar uma olhada na outra página do Radar Internacional, começando pelo Peru aqui, porque o ex-presidente Martín Vizcarra recebeu uma ordem de prisão preventiva em meio a um caso de corrupção da época que ele era governador da região de Moquegua, 11 anos atrás. Ele é acusado de ter recebido subornos de construtoras na margem dos 3 milhões de reais em troca da concessão de obras públicas na área. Com a detenção, Vizcarra se torna o 4º ex-presidente peruano preso neste momento. Além dele, também estão presos em Barbadillo, que fica ali na região de Lima, a capital, Alejandro Toledo, que é acusado de lavagem de dinheiro, Pedro Castillo, por tentativa de golpe de Estado, e Ollanta Humala, por corrupção. Teve, inclusive, um ex-presidente que cometeu suicídio antes de ser preso. Situação delicadíssima no Peru, onde a atual presidente Dina Boluarte também tem uma aprovação baixíssima. Vamos voltar para os Estados Unidos, porque depois das universidades, Donald Trump deve fechar o cerco contra museus. A Casa Branca disse que vai avaliar as exibições dos principais museus em Washington para verificar o alinhamento com a visão americana e eliminar narrativas divisórias ou partidárias. A análise deve começar pelos museus do famoso Instituto Smithsonian. Em resposta, o grupo disse que o trabalho se baseia em um profundo compromisso com a excelência acadêmica, pesquisa rigorosa e apresentação precisa e objetiva da história. Vamos voltar aqui para a América do Sul, então. No Uruguai, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que busca legalizar a eutanásia. O texto foi aprovado com 64 votos a favor e 29 contra. Mas existem algumas condições. Uma delas é que o solicitante seja maior de idade, considerado psiquicamente apto e passando por uma fase terminal de uma doença incurável que provoque sofrimento. Ele também deve formalizar a vontade por escrito e com a presença de testemunhas. Esse texto agora segue para votação no Senado e aí depois pela sanção do presidente Yamandu Orsi. Na América do Sul, só a Colômbia legalizou a eutanásia até hoje em 1997, mas até ela entrar em vigor de fato levou um tempinho, viu? Esse foi o Radar Internacional dessa semana. Ele volta na semana que vem com mais notícias. Demorou, mas aconteceu. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniram nessa última sexta-feira no Alasca. O principal assunto na pauta, claro, foi a guerra na Ucrânia, e a gente confere tudo em detalhes agora. Pela primeira vez desde 2019, Donald Trump e Vladimir Putin se encontraram em uma reunião oficial na tarde de sexta-feira. A agenda no estado americano do Alasca terminou sem acordo de cessar fogo na Ucrânia, o que já era esperado. Apesar de não haver trégua, os presidentes afirmaram ter avançado nas conversas. Do lado russo, Putin afirmou estar interessado em encerrar os confrontos e disse que o país precisa eliminar as causas primárias da guerra. O líder do Kremlin também elogiou Trump e afirmou que, com ele na presidência americana em 2022, o conflito jamais teria começado. Já o republicano confirmou que ainda existem discordâncias entre os dois lados e que deve conversar com Volodymyr Zelensky e líderes da OTAN. A expectativa é de uma nova reunião em breve, possivelmente com a participação do líder ucraniano. Mas até lá, todo mundo deve ficar de mãos abanando. Reunião quente no frio estado do Alasca, e você vai seguir acompanhando toda a repercussão aqui na Jovem Pan em detalhes, hein? O JP Internacional dessa semana vai ficando por aqui, mas a gente segue de olho em tudo o que acontece ao redor do mundo. Nosso próximo encontro é no sábado que vem e, claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas
não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.